Apresento agora como as pesquisas têm se preocupado com o desenvolvimento do processo reflexivo do professor. Este desenvolvimento tem sido estudado sob dois prismas. O primeiro trata da reflexão como instrumento de aprimoramento da prática pedagógica, ou seja, o processo reflexivo que está presente no planejamento da aula, durante a aula e no pensar o planejamento e sobre o que ocorreu durante a aula. O segundo se preocupa com o desenvolvimento do professor de uma forma mais ampla, no qual a reflexão sobre a prática é apenas um dos elementos que contribuiriam ao desenvolvimento do professor como docente. Entre os outros elementos estariam a história de vida do professor, o valor atribuído à educação, sua preocupação com o seu próprio desenvolvimento, sua percepção sobre sua responsabilidade social e seu processo de interação com os pares, entre tantos outros elementos. Para demonstrar como estes estudos se relacionam e se retroalimentam, resgatamos alguns dos estudos mais citados nacional e internacionalmente quando se pesquisa sobre o processo reflexivo do professor. Por meio desse círculo, com 4 quadrantes com as letras AP, que correspondem ao aprimoramento da prática, e DPD, que corresponde a desenvolvimento profissional docente. Procuramos explicar, demonstrar como esses estudos se entrelaçam, contribuindo para o desenvolvimento um do outro. Cronologicamente, os estudos específicos sobre a prática reflexiva do professor se iniciam no final dos anos 70, concomitantemente na América do Norte e Europa. Primeiramente, destacamos a classificação proposta por Max Van Manen, pesquisador da Universidade de Alberta, no Canadá. Van Manen realizou seus estudos sobre o processo reflexivo que o professor que atua na educação básica desenvolve ao relatar sua prática em sala de aula. A partir desses estudos, propôs 3 níveis para caracterizar o processo reflexivo: a racionalidade técnica, a ação prática e a reflexão crítica. Em 1988, Graham Gibbs, professor e pesquisador da Universidade de Oxford, no Reino Unido, avança um pouco mais, propondo que o processo reflexivo fosse promovido e estudado como um ciclo, composto de 6 momentos de reflexão. Um momento onde o professor descreve a prática dele, um momento no qual ele identifica os sentimentos causados pelas situações vivenciadas, um momento no qual o professor realiza a avaliação do impacto desses sentimentos na sua própria prática, realiza depois uma análise da situação experimentada à luz da literatura, procura tirar conclusões da experiência vivida e, por fim, elabora um plano de ação para que a prática possa ser aprimorada. Este modelo, esse processo, ainda tem sido muito utilizado nas pesquisas sobre formação dos professores do ensino superior. No entanto, nos anos seguintes, Gore e Zeichner, nos Estados Unidos, estudando a formação inicial do professor que atua na educação básica, questionavam que o processo reflexivo não seria apenas uma revisão de técnicas ou estratégias. Seria necessária uma preocupação mais ampla para que o professor, ainda na universidade, desenvolvesse não apenas sua prática na sala de aula, mas sua própria identidade como docente. Este pensamento de Gore e Zeichner e de outros pesquisadores que compartilhavam a mesma ideia dão início aos estudos que denominamos hoje de desenvolvimento profissional docente. Os tipos de reflexão propostos por Gore e Zeichner são
A reflexão acadêmica, que considera o percurso de formação do professor desde suas primeiras experiências como aluno. A reflexão da eficiência social, que corresponde à percepção pelo professor do impacto de sua ação na sociedade. A reflexão evolutiva, que seria a preocupação contínua com seu desenvolvimento como docente. E a reflexão da construção social, considerando a prática pedagógica como um processo de interação social. Como já dissemos, os estudos de Gore e Zeichner são a base para muitos estudos sobre propostas de formação para o desenvolvimento profissional docente, que vem sendo realizada desde então, e inspiram os estudos seguintes sobre o aprimoramento da prática pedagógica, principalmente no caso da formação continuada de professores, seja na educação básica ou em outros níveis de ensino, como no ensino superior. Dessa forma, em 1992, Linda Vale, pesquisadora, hoje professora emérita da Universidade do Wisconsin, nos Estados Unidos, após fazer uma revisão de literatura sobre o desenvolvimento do processo reflexivo do professor e também analisar vários programas de formação de professores de diferentes níveis educacionais, propõe uma taxonomia para ampliar a observação sobre o processo reflexivo do professor sobre sua prática, composta de 5 itens. A reflexão técnica, reflexão na ação, reflexão deliberativa, reflexão pessoal e reflexão crítica. Apesar da reflexão como instrumento de aprimoramento da prática pedagógica seja apenas um dos tipos de reflexão desejados para o desenvolvimento profissional docente, vamos considerar a preocupação com este aprimoramento como primeiro degrau para o nosso desenvolvimento como um docente em processo de formação continuada e discutir o uso do diário de aula, que aqui denominaremos diário de bordo, para conseguirmos subir esse degrau.